Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 28, bora para nossa análise diária. Galera, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês o nosso canal, nossas análises, né, galera? E mais entendimento, né, sobre o mercado. Pessoal, é o seguinte, hoje é terça-feira, nós temos, né, tá acontecendo agora uma reunião, né? O petróleo ele até caiu um pouco, uma reunião entre Estados Unidos e Israel ali na Casa Branca, né? Então tá recebendo o primeiro-ministro Netanyahu, então para discutir, né? O petróleo caiu e deu um suspiro aqui mais para nossa bolsa. Nossa bolsa performou na alta por causa de indicadores econômicos, né? Então, inclusive, deixa eu dar um refresh aqui na Petax, né? Que ainda não tinha saído. Bora ver se ainda não saiu. Isso aqui 1h18 ainda não saiu a quarta Petax, tá, galera? Mas, ok, né? Então a gente viu que logo pela manhã, pessoal, 8h30, né? E 9 horas nós tivemos conta corrente, tá? Investimento estrangeiro, né? E o índice IPCA, tá? Então esse número ele veio bom, né? De forma geral ele veio bom. O IPCA veio um pouquinho mais flat, tá? Mas veio bom, tá? Para nossa economia. Isso aqui produziu no nosso mini índice essa corrida aqui de 1,5%, né, galera? Então, logo no início, tá? E além disso, jogou os juros meio que para baixo, né? Já abriu aqui 0,50, 0,60, né, galera? Então, dado isso, né, galera, inclusive as bolsas americanas, né, se nós formos olhar agora, olha o Brent, tá caindo 5,5, 6, mas ele tava caindo um pouco menos, tá? Tava 2, 3. Agora com essa reunião realmente a gente viu uma puxada, tá? E se nós formos olhar os índices, né? Então a gente tem aqui o S&P, né? O Dow Jones e o Nasdaq, né? Nasdaq com 0,60 de queda, né? E o S&P e o Dow Jones na alta, né? Principalmente o Dow Jones aqui tá 1,22 e o S&P 0,30, né? De resto, os minérios de ferro eles performaram para queda. Então o ouro está na queda de 0,80, prata 1,5, tá? O cobre 0,20, o aço na queda também, ficou flat na queda, né? Tá 0,33, não saiu disso, né? E o minério de ferro da Lian ficou um pouco positivo, negativo, tava negativo, tá? Mas estava bem flat, agora tá 0,0, né? Então, de forma geral, isso aqui, pessoal, trazido mais a queda dos nossos juros, produziu uma movimentação, né, bem forte aqui logo no início do mercado, né? Então o índice, galera, ele abriu, né? Na feita que abriu, inclusive aqui está o nosso POC de hoje, né? Tá o nosso nó, não sei se vai permanecer assim até o final do pregão, né? Porque está criando-se uma liquidez aqui no meio, né? Mas até então, se eu não me engano, essa é a maior liquidez, né? Não porque, olha só, a gente tem aqui a maior liquidez no 177,960, né? Mas se nós formos ver a abertura, que o nosso mini índice ele tem produzido esse tipo de movimento, né, galera? Ó, 48 mil, né? Então, player que conseguiu ficar comprado aqui, né, galera? Player que conseguiu ficar comprado tá até agora, né? Não vai fechar a operação, tá? Então a gente tem aqui, né? O nosso ajuste de ontem, a abertura e essa movimentação forte que em 4 minutos ele já estava 1% de alta, tá? 9,5 ele já estava 1,5%, né? Aqui a gente tem 0,5%, 1% e 1,5% perto da amplitude média diária, tá? Então ele meio que cortou aqui, né? Deixa eu trazer mais para cá, isso, né? Meio que cortou, né? Essa, inclusive, o nosso índice de volatilidade, mas ele está aqui, ó, bem aqui, né? Então, ele está sendo, ele está calculando, né? Só que essa primeira 2 horas de mercado foi bem interessante, né? Essa aqui foi devido, né,
aos nossos drives de mercado. Isso aqui é o drive interno, porque se nós formos olhar, né, inclusive as bolsas, olha só, o nosso S&P flat, né, ficou flat, inclusive na abertura do mercado americano, ele até caiu um pouco mais, depois começou a ficar um pouquinho mais positivo, né? Aqui para o meio-dia que nós temos o início da reunião, né, entre Israel e os Estados Unidos, tá, galera? Ainda acho que ainda está acontecendo, né? Então essa movimentação aqui, né, que para mim é muito difícil de entrar aqui, né, galera? Muito difícil entrar nesse recuo. Mas esse recuo aqui foi o mais profícuo, foi o melhor, no meu entendimento, já para vir tentar desafiar a máxima. Então, o player que não conseguiu comprar, né, a cotação ficou aqui um pouquinho trabalhando meio incerta, né? Ele deu um recuo, né, nessa liquidez aqui, tá? Então, para mim foi bem interessante. Esse aqui foi o gatilho da compra, né? E aqui para vir para máxima já, né? Aqui a abertura do mercado à vista, tava tudo na alta, né? Então, o trader que está posicionado aqui, né? Ele já tem que colocar um pouco no bolso, tá? Então, chegou umas 9,50, coloca um pouco no bolso e arrasta o stop, né? Deixa para o preço de entrada. Se ele tirar, né, se a cotação tirar no balanço, ok. Mas se for um pouco mais acima, né, bem mais interessante. E depois ele deu inclusive que para mim no meu entendimento, galera, isso aqui é um segundo gatilho. Só que aqui foi stop, né, galera? Então, nem todas as vezes nós podemos ganhar, né? O que aconteceu aqui? Olha só, os índices fazendo topos e fundos descendentes aqui, né? Topos e fundos descendentes não conseguiram performar, né? A Vale, a Petrobras, né, flat, setor bancário um pouco mais acima, mas também não conseguiu performar e depois eles começaram principalmente o setor bancário, a arrefecer, né, a Vale aqui ficou flat na queda e o petróleo começou a subir, né, então começou a subir aqui e depois, né, meio-dia aqui começou a cair por causa do petróleo que começou a cair, né, abril e a Petrobras começaram a cair, agora estão flat, né? E as demais ações aqui em azul, principalmente setor bancário, tá um pouco flat para alta, tá, galera? Então essa movimentação aqui, né, causou um movimento contrário, né, galera? Então as ações caindo, né? Começaram a cair, índices começaram a arrefecer também. O que acontece com o nosso mini índice, que ele é justamente arbitrado, né? Cai, né, galera? Então isso aqui foi uma desalavancagem desse primeiro movimento, né? Dos drivers de mercado. E depois ele trocou, né, galera? Ele tocou essa estrutura aqui por baixo. A gente tem a abertura do mercado americano, né, galera? Aqui a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano. Deixa eu até trazer aqui o nosso EWZ, né? Então a gente vê aqui embaixo está o petróleo, tá? Então coloquei o petróleo aqui, ó. Quando começa a reunião, né? E o petróleo começa a ficar negativo e as bolsas elas começam a ficar um pouco mais positivas, né? Pelo menos a nossa bolsa, né? Porque as americanas elas sentiram realmente acho que estão sentindo essa reunião, né? Os traders eles ficam ali. Quando não compra, ninguém vende, né? Na verdade, começa a se formar um temor e começa a ter uma certa venda, tá, galera? Mas tem que esperar sair essa reunião, né? O mercado ele tá ansioso para isso, tá? Então, essa movimentação aqui, né? Inclusive ele veio buscar, olha só, perto aqui da abertura do EWZ, o fechamento do EWZ e a abertura e a nossa abertura aqui, né? Que às vezes ele vem e interage com essas linhas, né, galera? Então essa daqui para cá, né, inclusive a VWAP, né, é o mesmo desenho dessa VWAP da abertura do mercado americano, né, galera? Essa movimentação eu achei mais interessante, tá? Depois daqui de não ter prosseguido a compra, seguido, aqui a gente tem a liquidez, né? A gente tem esse pullback e aqui a gente tem a liquidez. Só que ele arrefeceu, né, galera? Começou a arrefecer e para mim a primeira venda melhor foi essa aqui, esse toque por baixo, tá? Que inclusive é esse gatilho aqui, né? Então essa movimentação aqui
já para vir para essa liquidez seria um alvo bem interessante, né, galera? E depois, mas nada a se fazer, né, pessoal? Então, basicamente é isso para o nosso mini índice, tá? Para mim ficou meio que olha só as ações, né? Então ficou meio que flat, né? Então tá um pouco flat. Interessante seria realmente comprar na mínima e vender aqui na máxima, porque ele pode estar trazendo essa liquidez aqui para o meio, tá, galera? Então basicamente é isso, tá? Então, né? Dólar futuro. Galera, é o seguinte, hoje o dólar ele ficou trabalhando flat, né, pessoal? Essa movimentação do dólar, ela tá muito limitada. Deixa eu até ver aqui de quantos pontos nós estamos falando. 21 pontos e meio, né? Então hoje o dólar realmente está com um range bem reduzido, né, galera? Isso aqui também se traduziu devido ao nosso forex, né? Então o real, olha só como é que tá, né? O real até que ele ficou meio que perdedor, tá? Pelo menos assim umas 2 horas, tá? Inclusive tá ainda perdedor, né? Se nós formos ver no agregado, ele chegou a ganhar um pouquinho das moedas mais frágeis, das moedas mais fracas, né? Aqui o México, o peso, né? O peso mexicano, o peso argentino também, né? A lira turca aqui e o rand sul-africano, né? Que são algumas moedas aqui que eu olho só para a gente ter uma olhada aqui. Parceiros da América, né? Do nosso lado, a Argentina, e aqui na África, né, galera? São os países um pouco parecidos com a nossa economia, tá? Então que eu fico olhando, e além disso, os outros forex, que são os pares mais fortes, mais negociados, né, galera? Então essa aqui, né, esse montante aqui ficou um pouco mais vencedor para essas moedas, e para o real a perda, né? Então nosso câmbio tá 0.01, né, 0.3, chegou a ficar 0.30, né? Então nada de grandes movimentações para o nosso câmbio, tá? Embora ele tenha dado boas operações, né, galera? Então a gente tem aqui primeiro o nosso ajuste do dia, tá? E o POC de ontem, tá? Então a gente tem o nosso ajuste, ele abriu aqui no 125,5, né? Então abriu aqui no 125, 122,5, né? Então não acho tão interessante vender no 25, né? E a venda, melhor venda aqui estaria no meu entendimento, tá, galera, no 150, tá? Então ele teria que andar mais ou menos uns 18 pontos, né? Se nós formos olhar daqui, mas aqui mais embaixo uns 25, sendo que ele andou uns 22, muito difícil ele vir para cá, né, galera? Mas de forma geral, pessoal, ele criou essa primeira liquidez aqui da manhã, né? Então ele criou uma liquidez interessante aqui, tá? Depois a gente viu que ele por baixo ele veio aqui, criou o primeiro preço futuro. Isso aqui dá uma suposta tendência de queda, né, galera? Então ele fez essa movimentação e para mim essa aqui foi uma operação interessante, que ele vem na maior liquidez e volta para o preço futuro, tá? Então o trader aqui ou ele faz parcial ou encerra a operação, né, galera? E o nosso segundo alvo seria o primeiro spot do dia, né, galera? Porque a gente tem que nós temos aqui, tá, pessoal, a primeira Petax futura, né? A segunda, a terceira Petax futura final, tá? O spot do dia, tá? Taxa à vista, né? A terceira, aqui a segunda, primeiro spot do dia, segundo spot do dia e terceiro spot do dia, que seria perto do nosso preço futuro. Tá aqui tudo bem tipificado, né, galera? Mas de forma geral, se nós formos olhar, aqui o casado tá de 6,5 pontos, ou seja, já tá quase uma frequência, né, galera? Então, nosso estudo sugerido, nós erramos 1,5 ponto, que ocorre meio-dia, né, que é essa Petax, para essa Petax aqui, né? Então, erramos 1,5 ponto. Aliás, essa movimentação aqui que eu achei interessante, né? Ou seja, os players ficaram compradores perante a primeira Petax do dia, tá? Futura,
né? E aqui a abertura do mercado à vista. E o trader que conseguiu realmente ficar comprado, né? Porque a gente tem aqui gatilhos de compra, né? A gente tem gatilho aqui. E conseguiu vir desafiar a máxima, né? Não fez uma operação ruim, né, galera? Tá? Mas hoje o dólar estava realmente meio que sem rumo, né? E depois jogou a segunda Petax, né? Acima da maior liquidez. E isso aqui dá um entendimento que o dólar, tá, galera? O dólar ele pode estar ficando um pouco mais comprador, né? Então, quando ele joga uma Petax acima da outra, tá? Primeiro que ele já corta, né? Então, isso aqui dá um sentimento um pouco mais dúbio, né? Então, a primeira Petax nós temos que levar em consideração a maior liquidez, porque nós não temos uma Petax antes dessa, né? A não ser o D mais um, né? Que seria o preço de ontem. Mas se nós formos levar em consideração, realmente ele está comprador, né? Ele está, se nós formos analisar, né? Ele deixou uma tendência de alta, né? Do ajuste aqui, que inclusive ele está trabalhando por cima, né? E aqui é uma excelente local aqui de compra, né, galera? Então esses toques aqui, ó, no ajuste vem, interage com ajuste, declina, né? Interage no ajuste, não declina também, né? Não aceita ficar aqui. E aqui chega e fica meio brigado. Mas agora ele fechou a simetria da manhã, porque a cotação veio e buscou os postos do dia, ou seja, os bancos eles estão muito alegres, né, galera? As médias contratuais elas estão com a média do nosso, com a média, né, a VWAP diária, tá? Inclusive com o preço coincidindo com o preço futuro final, galera. Nada a se fazer, ele vai ficar aqui meio que lateral, então tem que esperar até umas 3 da tarde, né, para ver onde vai estar a cotação no ajuste, tá? Tirando isso, pessoal, teve um movimento contra-intuitivo, né, que ele veio do preço futuro e ficou aqui no preço à vista, tocou inclusive no segundo spot, né, galera? Depois ficou trabalhando do preço futuro, voltou e tocou no terceiro preço à vista. Mas nós temos que entender, galera, que a diferença está de 6 pontos, né? Então, menos de 2 frequências. Então, tá bem incrível, né? Nós temos que olhar agora isso aqui como uma área, tá? Porque tá acabando, né? O mês ele tá acabando. Sexta-feira já é a rolagem do dólar, então já dá para olhar no DR1, né? A liquidez ali do nosso contrato, né? Então basicamente é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com amigos de vocês dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal, valeu.